Quase sempre tratamos nosso corpo como algo corriqueiro. Mas sob pressão, o corpo nos mostra o quanto pode ser extraordinário. Essa máquina complexa é fruto de milhões de anos de evolução. Tão intrincada que ainda nos assombramos com a quantidade de coisas que acontecem dentro de nós. É um mundo oculto, mas que hoje podemos explorar em 3 dimensões, como nunca antes. No topo da nossa espinha dorsal flutua 1,3 kg de tecido que controla tudo o que nós fazemos. Nosso cérebro funciona mais rápido que qualquer computador, processando incríveis 100 trilhões de instruções por segundo. Mas para salvar nossas vidas, ele pode atrasar o tempo, nos dizer o que comer e até quando nos consumir. Enquanto nós dormimos, libera imensa energia. Nosso cérebro comanda nossos músculos e guia nossas vidas quando testamos os nossos limites. Corpo humano, testando os limites. Cérebro. Quando bombeiros encaram uma das forças mais mortais da natureza, parece impossível que eles possam sobreviver. Mesmo assim, 6 homens saem de um incêndio devastador ilesos. O que os salvou foi o cérebro deles, retardando o tempo. Um relâmpago inicia um incêndio em Little Venus, Wyoming. Ryan Jordan lidera uma equipe em uma missão de rotina para garantir que as chamas se apaguem sozinhas. Nós vamos chegar em 2 horas. Câmbio. Mas o fogo não está apagando. O vento muda, dando nova vida às chamas, que estão indo na direção de Ryan e sua equipe. Quando já havíamos entrado 3 quilômetros pela trilha, nós ouvimos pelo rádio que o vento havia aumentado, o fogo mudou de comportamento e começara a queimar pelo cânion. Qualquer bombeiro saberia que um pesadelo se aproximava. Repito, é um alerta. O vento está mudando a direção. Pode estar indo na direção de vocês e rápido. Melhor saírem daí. Quando Ryan ouve o alerta, seu cérebro assume o controle. Lá dentro do cérebro, 2 partes, cada uma com 2,5 cm, formam o centro de controle. Ele gerencia nossa reação de lutar ou fugir, constituído pela evolução. Tudo bem, vamos lá! Ele leva você a agir sem pensar. Pessoal! O centro de controle coleta informações externas. Normalmente, os dados vão para o centro de raciocínio do cérebro para estudo e reflexão. Mas em emergências, o controle funciona de forma diferente, sinalizando áreas próximas que formam o centro de desastre. Sem pensar, o cérebro dos bombeiros dá o comando para fugir. Num piscar, eles saem correndo. Dava para sentir o calor do fogo começando a se aproximar. A gente só pensa em correr e esse é o seu instinto de se afastar dessa fonte de calor. Atiçadas pelas rajadas, as chamas se aproximam. No cérebro dos bombeiros, o centro de desastre se mobiliza automaticamente. Ele manda liberar um estimulante natural turbopropulsor, a adrenalina. Vamos, pessoal! Corram depressa, vamos! O coração deles bate mais rápido. O sangue é redirecionado de tarefas não essenciais como a digestão para partes do corpo que podem significar a diferença entre a vida e a morte. O sangue enche os músculos com oxigênio e combustível. Em um rompante de força, os bombeiros correm para sobreviver. Mas o incêndio se expande com mais velocidade. Seus corpos estão quase em colapso. Mas seus cérebros estão trabalhando energicamente. Quando o tempo está a ponto de acabar, o cérebro humano pode criar um truque incrível. Ele parece retardar o próprio tempo, criando preciosos momentos que podem nos ajudar a escapar. Nós estamos tentando decifrar isso há anos.
Para ajudar a entender o efeito, voluntários foram testados durante o primeiro salto estressante de uma plataforma de 45 metros de altura. Eles recebiam um visor que, sob condições normais, se movia rápido demais para ser lido. Mas talvez um cérebro sob estresse pudesse retardar os números o suficiente para registrá-los. Para todos os saltadores, a queda pareceu durar quase o dobro do que realmente durou. Incrivelmente, alguns conseguiram ler os dígitos da velocidade. Uma explicação é que o nosso cérebro vê em uma série de imagens em torno de 30 quadros por segundo. Em uma emergência, essa quantidade aumenta, deixando o cérebro receber mais informação em menos tempo. O efeito retarda o tempo. Com a proximidade das chamas, o cérebro dos bombeiros está observando em velocidade máxima. Segundos parecem horas, dando a eles oportunidade de decidir o que fazer. Parece que as coisas estão acontecendo muito devagar. Você tem tempo para pensar, mas na verdade foram segundos que se passaram. Eu devo correr, subir o cânion, devemos armar um abrigo antifogo aqui mesmo. Com o tempo prolongado, a equipe pode avaliar sua situação de risco. Vamos nos proteger! Eles concordam em parar e se proteger. Rápido! E bem na hora. Dava para ouvir o fogo e sentir que ele estava vindo e saber que não dava para ir mais adiante e tínhamos que contar com um abrigo antifogo para salvar nossas vidas. Não dá para acreditar que aquilo está acontecendo. Venha! Fale comigo! Fique aí dentro! Depois que o fogo passou, alguns ficaram muito eufóricos e agitados com a situação e outros ficaram muito quietos e em choque, sem acreditar, tentando saber como aquilo foi acontecer. Eu estou saindo de uma situação da qual eu não deveria ter sobrevivido. Uma imagem aérea mostra onde a equipe fez a última parada. Cada ponto indica o abrigo de um bombeiro. Ao redor, devastação. Essa história extraordinária de sobrevivência tem suas raízes no poder do cérebro que todos nós temos. Nosso cérebro controla todas as nossas decisões, até o nosso paladar. Nossa compulsão por comer repousa imersa no cérebro. Uma massa de tecido do tamanho de uma noz é o centro de carência do cérebro. Nós estamos começando a entender suas várias funções. Acima de todas, ele quer se alimentar. Nenhum órgão tem mais fome que o cérebro. Ele consome quase 1/5 da energia que nós ingerimos. Mas o centro de carência responde às necessidades do corpo inteiro por nutrientes, incluindo vitaminas e outros minerais. Quando o corpo sofre carência de alguma coisa, o cérebro nos leva a esforços fascinantes para suprir a carência, como o iatista Steve Callahan veio a saber. O barco de Steve afundou, deixando-o à deriva sozinho. Ele precisava de um milagre. Eu estava praticamente no meio do Oceano Atlântico. Eu sabia que estava muito longe de qualquer possibilidade de resgate. Eu defini minhas chances de sobrevivência como muito remotas. Quando sua ração acabou, Steve se tornou um predador. O peixe era abundante, não passaria fome. Mas ele tinha um grande problema. É rica em proteína, mas a carne de peixe não tem vitaminas e minerais que o corpo humano precisa. Em uma dieta só de carne, o corpo de Steve não funcionaria adequadamente. Entraria em falência e morreria.
O que ele não sabe é que o peixe que ele pesca contém os nutrientes que ele precisa, mas estão em partes que ele costuma descartar. Com seu corpo a ponto de sucumbir, Steve vê seu paladar sofrer uma mudança bizarra. Eu fiquei cada vez menos interessado na carne do peixe. E mais interessado em partes como os olhos, pequenos discos entre as vértebras, fígado cru e as ovas. Praticamente todo o interior do peixe, com exceção do estômago. Inconscientemente, com a morte rondando, Steve consome os nutrientes que podem mantê-lo vivo. Só agora nós estamos descobrindo por que um homem pode comer e até gostar daquilo que normalmente ele acha repulsivo. Percebendo que está faltando alguma coisa na dieta de Steve, seu centro de carência gera desejos intensos, levando-o a comer qualquer coisa que o satisfaça. Esse instinto de sobrevivência forçou nossos ancestrais a experimentar qualquer coisa para manter uma dieta equilibrada, ao ponto de suprimir o paladar. Pimenta malagueta, para evitar de ser devorado, produzia um sabor que animais não toleram. Aquele sabor vem de uma substância química que queima a boca. Mesmo assim, nós comemos. Isso porque nosso cérebro sabe que a sobrevivência pode depender de forçar os limites. Uma pimenta malagueta contém 4 vezes a vitamina C de uma laranja. Assim, para podermos absorver esta substância essencial, nosso cérebro aprendeu a superar o desconforto. Comer pimenta bombardeia o cérebro com sinais de dor. Em resposta, o cérebro libera endorfinas, analgésicos naturais que provocam sensação de prazer. O calor da pimenta ativa o centro de aprendizagem do cérebro. Ele armazena a memória que, apesar do sabor ardente, pimentas são ricas em nutrientes e um prazer peculiar. Então, se você consegue se acostumar com a dor inicial da pimenta, a endorfina vem com uma resposta prazerosa. As pessoas se acostumam a comer coisas que não deveriam comer, como pimenta malagueta, cebola e alho. Para manter Steve Callahan comendo o que ele necessita, seu cérebro usa uma tática semelhante, desencadeando uma sensação de prazer sempre que ele digere nutrientes necessários. Seu cérebro transformou partes do peixe que antes lhe davam nojo em iguarias deliciosas. Como se o meu corpo estivesse me dizendo constantemente: você precisa disso fisicamente, e mudava o meu psicológico. Eu não estava comendo fígado de peixe cru porque precisava, mas porque a minha mente me dizia: ei, isso é ótimo, é a sobremesa. Steve Callahan é resgatado depois de 76 dias. Guiado por seu cérebro, além de ter salvado sua vida, ele comeu de uma forma que o deixou muito saudável. O poder do cérebro sobre a dieta é a essência da nossa sobrevivência. Tão poderoso que cientistas o testaram diante de um dos estímulos mais fortes do ser humano. Eles puseram eletrodos em voluntários para registrar a atividade cerebral. Eles compararam como os nossos centros de prazer respondem quando nós comemos chocolate e quando nós beijamos. Sem surpresas, quando casais se beijam, seus centros de prazeres reagem. Mas o beijo não alcançou o efeito atingido quando o chocolate tocou na língua. Este prazer foi mais intenso e duradouro. Nossa obsessão por comida faz muito sentido na evolução. Durante a maior parte da história da humanidade, o alimento foi escasso. Essa experiência nos leva a devorar quando podemos e a armazenar nutrientes para sobreviver. Mas mesmo quando o alimento acaba por completo, nosso cérebro tem uma resposta. O centro de carência, situado na base do cérebro, tem instruções para vencer a inanição. Este feixe celular salvou a vida de um francês explorador de cavernas. Ele planejou uma aventura de um dia embaixo da terra.
tornou-se o maior desafio da sua vida. Jean-Luc Joshua está dentro de um labirinto de cavernas de 24 quilômetros. Ele não tem como sair e está sem alimento. Ele não sabe como lidar com este pesadelo, mas a parte inconsciente de seu cérebro destrava um mecanismo de sobrevivência, mudando o jeito de seu corpo funcionar como nenhuma máquina funciona, sem combustível. Esta estratégia brilhante pode ser o segredo para uma vida longa para todos nós. Logo acima da espinha dorsal fica a parte mais antiga do cérebro humano. O centro de carência mantinha nossos ancestrais vivos quando o alimento acabava. Agora é a única esperança de Jean-Luc Joshua escapar da morte. Em animais, esta parte do cérebro evoluiu em torno da época dos dinossauros, antes da existência de mamíferos. Está estruturada para vencer a inanição. Há 3 dias, Jean-Luc está preso embaixo da terra. Ele não comeu uma migalha. Ele não sabe, mas seu cérebro está mudando as funções e o comportamento de seu corpo. Há 2 centros cerebrais diferentes que regulam o comportamento da alimentação e a fome. Eles ficam em lugares diferentes da parte central do cérebro, chamada hipotálamo. E nesta parte do cérebro, você é realmente levado a procurar comida, a comer qualquer coisa, para tentar evitar que morra de fome. Para conduzir a busca de Jean-Luc por comida, o seu cérebro antes libera um hormônio orexina. A orexina vem em doses pequenas, mas tem um efeito profundo. Este hormônio nos deixa mais alertas, melhora nossa eficiência muscular, tornando-nos melhores caçadores. Ela até aguça nossas habilidades de resolver problemas. Durante dias, Jean-Luc explora as cavernas. Ele encontra água, mas nada para comer. Ele começa a temer o pior. Mesmo quando eu tinha alguma esperança, eu pensava obsessivamente no que aconteceria nos próximos dias ou na última hora antes de morrer. Era uma grande questão como eu iria morrer. Seria de frio, seria de fome ou... Era uma pergunta que eu sempre tinha na cabeça. Certo de que está condenado, ele grava uma mensagem. Mas à medida que a esperança acaba, o cérebro de Jean-Luc muda de estratégia para ajudá-lo a sobreviver sem alimento. Com suas reservas de combustível esgotadas, seu corpo começa a ficar mais eficiente. Isso o faz reduzir o ritmo. Agora seus músculos usam menos energia, assim como todos os seus órgãos internos. Células novas crescem mais devagar. Não essenciais, unhas da mão, do pé, cabelo, mal crescem. Jean-Luc está entrando em um estado de sobrevivência que evoluiu para manter animais famintos vivos até que encontrassem comida. Esta eficiência reforçada que assume quando estamos no limite pode ter implicações maiores. Alguns dizem que pode nos ajudar a viver mais. Em uma experiência recente, pesquisadores compararam ratos semifamintos com ratos em uma dieta normal. Surpreendentemente, quanto menos os ratos comiam, mais eles viviam. A expectativa de vida de alguns animais dobrou. Com base nessas descobertas, algumas pessoas cortaram drasticamente a ingestão de alimento, esperando viver mais tempo. O americano adulto consome em média quase 4.000 calorias por dia. Brian Delaney come a metade disso. Ele está tentando enganar seu cérebro para que se mantenha no modo super eficiente de inanição. No momento, eu ingiro em torno de 1.950 calorias por dia. Na fase mais rígida, eu comia em torno de 1.650 calorias por dia. Se a teoria se mantiver, isso pode retardar o processo de envelhecimento. Parece funcionar.
Quando pessoas que reduziram o consumo calórico foram comparadas com pessoas sob consumo normal, o coração das de dieta se assemelhavam com o de pessoas muito mais jovens. O coração rejuvenesceu de 10 a 15 anos. Nós sabemos que a restrição calórica retarda o envelhecimento e que, sob alguns pontos de vista, até o reverteu. Reduzir a ingestão de alimentos pode ajudar pessoas como Brian a viver mais. Agora, um cérebro faminto está mantendo Jean-Luc Joshua vivo. Mas ele está há 3 semanas sem comer, mais do que seu metabolismo reduzido pode aguentar. O cérebro de Jean-Luc adota um plano final, desesperado. Seu cérebro ordena que Jean-Luc se alimente dele mesmo. Um hormônio de seu cérebro sinaliza para o fígado, desencadeando a liberação de substâncias químicas. Estas substâncias já esgotaram a gordura corporal. Agora, elas começam a quebrar proteína, os músculos de Jean-Luc, uma última e derradeira fonte de energia. Um indivíduo comum não obeso teria de 130 mil a 160 mil calorias armazenadas como gordura. Apenas umas 54 mil calorias armazenadas nos músculos. E só metade delas está disponível para energia, porque se você perde metade da proteína do seu corpo, ele não é mais compatível com a vida. Falando de forma clara, quando o corpo consome metade das suas células musculares, ele morre. Mas para um cérebro desesperado por combustível, nada é inviolável. Ele até sanciona a queima do músculo cardíaco para se manter vivo. Então você precisa comer proteína no seu corpo, literalmente, para produzir o açúcar necessário para o cérebro e os glóbulos vermelhos. Milagrosamente para Jean-Luc, a estratégia de alto risco de seu cérebro valeu a pena. 35 dias depois de ficar preso, ele foi encontrado a apenas 180 metros da entrada da caverna. Seu martírio lhe custou mais de 18 quilos de gordura e músculo. Mas seu cérebro está ótimo. E agora, pensando naqueles dias, eu acho que todo mundo tem um forte instinto de sobrevivência. Mas as pessoas só descobrem quando enfrentam uma situação como essa. Vejam! Feliz Memorial Day, pessoal! O cérebro funciona a pleno vapor o tempo todo, digerindo muita informação e nunca mais que durante uma corrida da NASCAR. Reduz! Vai fundo! O cérebro gerencia milhares de sistemas que nos mantêm vivos. E tem que fazer isso mais depressa que qualquer computador faria, processando incríveis 100 trilhões de instruções por segundo. Assim como qualquer CPU, o cérebro produz calor. Sem resfriamento, nosso cérebro superaqueceria. Sua temperatura interna sobe 1 grau a cada 5 minutos. 10 minutos sem resfriamento causa desorientação. 20 minutos pode causar dano permanente. E mais de 50 minutos, se o cérebro estiver 10 graus mais quente, você morre. Como o cérebro gerencia todo o resto, sua tarefa principal é proteger a si mesmo. Poucos ambientes testam mais o sistema de resfriamento do cérebro que o mundo abrasador da corrida de Stock Car. Uma hesitação de frações de segundo pode lhe custar a corrida. Manter-se frio é o segredo para manter seu cérebro frio e seu sangue frio. Não é diferente com os motores dos nossos carros de corrida. Se não os mantivermos frios, eles superaquecem e vão explodir em algum momento e você vai ficar fora da corrida. Nós não explodimos, mas não corremos bem quando estamos quentes. Os pilotos estão prontos para 400 voltas de muita tensão e velocidade. Na pista, a temperatura já passa dos 37 graus. Dentro destas máquinas de 850 cavalos de potência, é ainda mais quente. Pilotos trabalhando nesse ambiente árduo já estão gerando calor com o exercício de dirigir e frear. Adiciona a isso os canos de descarga gerando calor. Então, normalmente, a temperatura dentro da cabine fica entre 50 e 60 graus.
Em extremos assim, nosso cérebro precisa de meios sofisticados para se manter frio. O sistema de resfriamento do nosso corpo funciona como o de um carro. Nós temos um sistema de radiador que basicamente resfria a água que circula no motor. Há um fluxo de ar que entra pela frente do carro e circula pelo centro do radiador. E depois o fluxo de ar que passa por cima dos cabeçotes e do resto do motor para ajudar a resfriá-lo a ar. O carro é resfriado à água. O cérebro usa sangue que leva calor para a superfície da pele. Quando o suor evapora, resfria o sangue. A testa e a face são os melhores lugares para o resfriamento. Tem muitas glândulas sudoríparas e o ar pode chegar a elas. Pilotos da NASCAR têm ar canalizado para dentro do capacete para melhorar o efeito de resfriamento. O resto do corpo é mais difícil de resfriar. Se você estiver na situação de dirigir um carro de corrida, é preciso usar roupas de proteção que vão protegê-lo numa batida ou num incêndio. Suar nessa situação não ajuda muito porque o suor será absorvido pela roupa. Em algum momento, a superfície da roupa vai ficar molhada e vai evaporar. À medida que as voltas passam, o suor encharca a roupa do piloto. Isso evita que a transpiração evapore. Mas mesmo depois de 210 voltas, quando o interior dos carros está um forno, os pilotos têm que continuar pilotando o seu melhor. Lá na pista, você literalmente quer bater sua marca por 15 centímetros. Sempre. Você sempre sai de uma curva a 320 km por hora. Então é preciso estar concentrado em bater suas marcas na pista. E não dá para fazer isso se estiver pensando no calor que está sentindo. Nós ainda não sabemos exatamente como o nosso cérebro mantém a temperatura correta nessas condições. Uma teoria controversa diz que ele tem um método extra de resfriamento. O cérebro é um órgão tão importante que existem várias capacidades e recursos para que ele consiga manter seu ambiente interno normal. Alguns defendem que nós temos um sistema especial que nos permite ter um resfriamento cerebral seletivo. A caminho do coração, sangue resfriado pela face e testas suadas passam perto de artérias que irrigam a cabeça. Isso diminui a temperatura do sangue a caminho do cérebro. Considerando os pelo menos 16 mil quilômetros de vasos sanguíneos do cérebro, pode ser esse o meio que mantém o centro em ótima temperatura. Depois de 5 horas e 965 quilômetros, o piloto cruza a linha, ainda 100% concentrado. Você mandou bem com o seu carro. É muito grande, é isso aí. Inacreditável. Eles podem fazer isso graças à habilidade surpreendente do cérebro de ficar frio, mesmo no calor intenso de uma corrida da NASCAR. De tudo o que acontece no cérebro humano, o maior mistério envolve o período que dormimos. Uma surpresa é que à noite seu cérebro fica tão ocupado quanto durante o dia. A primeira tarefa do cérebro é nos fazer dormir. Com o cair da noite, uma glândula minúscula no cérebro provoca a liberação da nossa pílula para dormir natural, melatonina. Agindo no nosso sistema nervoso central, a melatonina nos deixa sonolentos. Mas quando o corpo diminui o ritmo, o cérebro começa a trabalhar. Toda noite, ele realiza um ajuste. Células cerebrais que trabalharam o dia inteiro desligam para reparos. Substâncias químicas limpam os subprodutos da atividade de células cerebrais e em algumas regiões nascem novas células. Sem este serviço interno de diagnose e restauração, o cérebro não conseguiria manter o desempenho máximo. Se ficarmos acordados tempo demais, nosso cérebro nos apaga, independente das consequências.
Foi o que aconteceu com o explorador David Hempelman Adams quando ele tentou quebrar o recorde, indo sozinho de balão até o Polo Norte. David planejou dormir por pouco tempo durante a jornada de 2.400 quilômetros. Mas ele não cumpriu a programação. Nos 2 primeiros dias eu estava com tudo sob controle, a adrenalina lá em cima. Mas nada mal para os 2 primeiros dias. Depois de 48 horas sem dormir, o centro de raciocínio do balonista foi o primeiro a parar. Do 2º ao 3º dia eu estava cometendo erros bobos. Você precisa mudar de rota, David. Repito, você precisa mudar de rota. Muito bem, qual é a rota nova? Você precisa virar de 25 para 70 graus, David. Você precisa virar de 25 para 70 graus. Você está falando rápido demais. Dá para repetir, por favor, câmbio? Quando eu chamava a sala de controle, eles me davam coordenadas e eu repetia 3 ou 4 vezes para ter certeza e eles diziam, não, você é burro. É isso. E é dessa forma que você percebe que o seu desempenho está indo embora. David, vá com calma. David agora está 72 horas sem deixar o sono realizar sua importante restauração. Sentindo a emergência, o cérebro inicia o controle de danos. Ele apaga áreas sem importância para funções vitais do corpo, incluindo o centro de raciocínio, o local da lógica. David logo começa a imaginar coisas. Quando você fica muito cansado, tende a falar sozinho. A pior coisa do cansaço é a desorientação. Desorientação. Eu tinha um patinho de borracha e comecei a falar com o pato. Você começa a falar qualquer tipo de besteira. Diga oi. Oi? 88 horas de voo, mas David continua acordado. Para evitar dano permanente, seu cérebro desliga e David apaga. Em situações extremas, quando você não dormiu o suficiente, seu cérebro vai desligar em qualquer circunstância. Mesmo que haja perigo de morte, se o seu cérebro precisar muito de dormir, ele vai desligar. O balão começa a perder altitude. Embora esteja dormindo, David não está sem defesas. Enquanto ele dorme, a parte do cérebro que ouve permanece alerta. Por isso que despertadores e outros barulhos nos acordam. Quando caímos no sono, ficamos vigilantes e alertas ao mundo externo. Então seu cérebro continua ligado e sabe o que acontece lá fora. Quando o balão desce abaixo de 9.000 pés, o piloto automático dispara um alarme. O centro de reação de emergência de David o sacode. Sua primeira ação é tentar fugir do barulho assustador saindo do cesto. Na natureza, este instinto de sobrevivência pode salvar a sua vida. Mas milhares de pés acima do chão quase causam desastre. Depois dessa fração de segundo em que você percebe onde está, vendo as nuvens lá embaixo, eu voltei para o cesto. E eu lembro de estar tremendo e os meus joelhos estavam batendo. E isso foi o mais perto que eu estive de me matar. O sono curto, mas profundo de David foi o suficiente para trazê-lo de volta à missão. Ele conseguiu completar seu voo recorde. Vamos ver você aqui embaixo, hein? Você percebe que precisa dormir. E se não dormir, você vai morrer. Não vai morrer porque não dormiu, mas porque cometeu um erro que vai causar um acidente. E foi isso que eu aprendi com a viagem. Nosso cérebro pode ficar agitado enquanto estamos acordados, mas há um período enquanto dormimos que ele fica ainda mais ocupado. É quando o nosso corpo está totalmente parado que praticamente todas as regiões do nosso cérebro ganham vida. Quando nós sonhamos. Contudo, há uma única região que é virtualmente desligada: o centro da lógica.
Sem restrições da razão, nosso cérebro, quando sonha, pode viajar sem limites por mundos fantásticos que nós criamos. É uma capacidade humana ter sonhos que são como um mundo virtual no qual nós podemos simular qualquer experiência imaginável. Por trás das pálpebras, nossos olhos se agitam desordenadamente durante os nossos sonhos. Daí o termo movimento rápido dos olhos ou sono REM. Durante o sono REM, nosso cérebro fica tão ocupado que seu fluxo de sangue quase dobra. Para que não expressemos nossos sonhos em ações, nosso cérebro manda sinais para a medula espinhal, paralisando temporariamente os nossos membros. Pode parecer que nós sonhamos a noite inteira, mas nós sonhamos de forma intermitente, poucos minutos de cada vez. Mesmo assim, na vida, nós vamos passar 6 anos sonhando. Sonhos fazem mais que entreter o cérebro. São parte da tarefa de armazenar memórias. Só descansando que o nosso cérebro pode filtrar as experiências do dia, descartando detalhes inúteis. Alguns acreditam que o sono REM é quase um sistema de arquivamento, que o cérebro varre esses fragmentos de informações aleatórias, arquiva as coisas importantes e descarta as coisas que não são importantes. Situações ocorridas enquanto estamos acordados são armazenados apenas na memória temporária. Nos sonhos, nós jogamos fora material irrelevante e arquivamos informações úteis na memória permanente. Sabemos que quando vamos dormir à noite durante o sono REM ou sono dos sonhos que as memórias são consolidadas. É quando se aprende mais. É muito evidente que se estudar e depois dormir vai se sair melhor na prova do dia seguinte. Diferente do que muita gente faz, que é ficar acordado estudando para a prova. Este sono é crucial para a memória e o aprendizado. Mas o processo seletivo pode ser estranho. Sem a lógica para impor ordens, o pensamento pode colidir, dando asas à criatividade, gerando ideias novas. Isso pode explicar como a mente de alguns grandes gênios funciona. O sonho de Einstein com viagens em um trenó na velocidade da luz influenciou sua teoria da relatividade. Vencedor do prêmio Nobel, Niels Bohr evolucionou a física quando um sonho com cavalos deu uma pista da estrutura do átomo. E o artista Salvador Dalí descreveu sua obra surreal como fotografias de sonhos pintadas à mão. Sonhar vale a pena, até para tecnologistas espaciais. Enquanto sonhava, o projetista da NASA, Bruce Dana, solucionou um problema que o incomodou durante meses: como construir uma base permanente na Lua. Existem vários elementos, como proteger os astronautas da radiação, como eles vão poder usar recursos naturais, talvez retirar oxigênio de materiais da superfície lunar. E eu basicamente assimilei todo esse material por meses, e uma noite eu disse conscientemente: tudo bem, está tudo aí, vá em frente. Sabe, inicie o processador de sonhos e espere uma solução. Naquela noite, com o cérebro livre, Bruce encontrou sua resposta. Robôs. Enviados em um veículo espacial, poderiam pousar na Lua e construir uma base antes mesmo dos astronautas saírem da Terra. Quando acordou, ele começou a fazer o esboço e o pessoal da NASA gostou da ideia. Os funcionários públicos da NASA escreveram relatórios sobre como o trabalho é inovador e como ele é avançado, e eu atribuo isso ao mundo irrestrito dos sonhos. O desafio não é deixar os sonhos ao acaso. Talvez nós possamos canalizar o poder do cérebro adormecido usando uma técnica chamada sonho lúcido. Normalmente, sonhos lúcidos acontecem quando você está em um sonho, ocorre alguma coisa estranha e você começa a se perguntar: o que houve? Por que você está flutuando no ar? Como faz isso? Ah, porque é um sonho. O segredo é aprender a identificar que você está sonhando sem acordar. O próximo passo é direcionar o sonho para onde você quiser.
Para ajudar, Steven Leberg fez uma máscara genial. Dentro, sensores detectam o movimento rápido dos olhos. A máscara emite uma luz, clara o suficiente para passar pelas pálpebras, mas não o suficiente para acordá-lo. É um sinal sutil de que você está sonhando. Com prática, você pode guiar seu cérebro adormecido, direcionando sua mente a territórios desconhecidos. Existem muitos tipos de aplicações para esse sonho. Por exemplo, se você é um pintor e quer uma ideia nova para um quadro, você entra na sala ao lado com o pensamento que vai ter um quadro novo na parede e assim, de repente, lá está o quadro. Gerenciar sonhos pode ser a única chance de conseguirmos influenciar o que normalmente está fora do nosso controle. O nosso cérebro. Não existe órgão mais complexo ou misterioso que o cérebro humano. Ele controla as nossas vidas, consciente e inconsciente. Muitas vezes nos orientando para direções de sua própria escolha. Um universo de 1,3 kg, cujos mistérios nós estamos apenas começando a desvendar. É uma jornada de investigação científica que pode revelar capacidades que ainda não podemos ver, testando novos limites do nosso corpo. Versão brasileira DPN Santos.